Bem, bom dia a todos. Essa é a live do Tribunal de Contas do Estado, a Supervisão de Qualidade de Vida. Esse mês nós vamos falar sobre a prevenção do câncer de pele, é o Dezembro Laranja. Eu sou Ana Paula Pierre, sou médica intensivista e médica aqui do Tribunal de Contas, e hoje vou entrevistar o doutor Ivan Figueiredo, que é médico dermatologista e clínico, é professor da Universidade Federal do Maranhão e da UNDB, tem mestrado em saúde e ambiente, doutorado em políticas públicas. Ivan, inicialmente, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, é uma honra para nós. E a gente vai falar de um assunto muito importante, que é a prevenção do câncer de pele. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Agradeço demais e é um prazer estar com você, que é minha amiga, e poder prestar, espero, algum serviço significante aí para a categoria jurídica que está tendo esse interesse nesse assunto também. Muito obrigada mesmo. Então, Ivan, assim, o câncer de pele não melanoma, ele é a causa mais comum de câncer. E a primeira pergunta, então, que eu queria que você esclarecesse é qual é a diferença, então, que a gente tem sobre o câncer não melanoma e o câncer melanoma? Basicamente é pela pigmentação. Então, o câncer não melanoma não tem a pigmentação escura, pretinha, que o melanoma tem. Eventualmente, ele até pode ter. Mas como o melanoma é um tumor de alta gravidade, capaz de causar metástase e lesão interna, inclusive, ele foi separado do não melanoma, porque com os cânceres não melanoma a gente pode ter um diagnóstico mais precoce, porque é uma coisa que vem na superfície e possibilita o diagnóstico mais cedo, sem o risco tão grande de ameaça à vida. Então, por isso, a gente separa, em termos de abordagem, o não melanoma do melanoma. Mas, clinicamente, o que chama atenção no melanoma é a pigmentação bem escura e de tons irregulares e variados de coloração, que é característica do melanoma e que nos outros tumores não é acentuada assim. E para que as pessoas, assim, de que forma elas podem se prevenir desses tumores de pele? E também a outra pergunta que eu faço é, tanto o tipo, você falou sobre o tipo não melanoma, na verdade, como o mais comum, né? E o que é passível de um diagnóstico precoce, de uma baixa malignidade, como você disse. Esses dois tumores, eles têm os mesmos fatores de risco? Isso. Olha só. O câncer de pele não melanoma está sobejamente demonstrada a participação da radiação solar e da exposição crônica continuada por muitos anos à radiação solar como sua causa. No câncer não melanoma, no câncer melanoma, isso também é verdade, apesar de que tem outros fatores que se consideram na gênese desse tumor. Mas todos esses tumores de pele, tanto o não melanoma como o melanoma, são muito mais frequentes em países tropicais, onde há uma exposição corriqueira à luz solar ao longo do ano inteiro, mais do que nos outros países em que a divisão de estações e, consequentemente, a exposição à luz solar passa por gradações e por épocas do ano em que ela nem é tão intensa ou até existente assim. Agora, com relação à prevenção, existe uma regra muito simples que a gente pode fazer, que é uma mnemônica que usa as 4 primeiras letras do alfabeto, o A, B, C e D, que a gente pode ensinar e passar para a população para ver e suspeitar que pode estar com alguma lesão maligna de pele. Inclusive, isso pode ser aplicado até ao melanoma também, tá? Não só aos tumores não melanoma. Então, vamos lá. O A é de assimetria. O que é simétrico? Aquilo que é igualzinho de um lado do outro. Se eu traçar uma linha no meio, ela é certinha. Então, uma pinta comum, um sinalzinho comum que a gente tem, que nem esse pequenininho que eu tenho aqui no rosto, ele é um redondinho perfeito.
Então, eu tinha até um preceptor que ele dizia assim, gente, o que é benigno é aquele muro que é feito por um bom engenheiro, é aquela parede que não é torta. Então, quando você pega e passa uma linha imaginária no meio de uma lesão, ela é igualzinha de um lado e do outro, ela é simétrica, isso é tranquilizador. Agora, o A é de assimétrico. Ele está irregular, tem alguma coisa de diferente ali. Eu já começo a ter suspeita de que pode ter alguma coisa de errado. O B é o da borda. A borda regular, bem certinha, que eu sei onde começa a lesão e onde termina a pele normal, é o normal. É o esperado, não tem nada de malignidade. Mas a borda irregular, em que eu começo a não ver claramente o limite da pele sã para a pele da lesão, é um fator de preocupação. O C é a cor. A cor uniforme, única na lesão todinha, é tranquilizadora, mas uma cor que tem gradações ou que muda de acordo com a superfície da lesão é para ser vista com mais preocupação. E D é o diâmetro. O diâmetro pequeno, abaixo de 0,5 centímetro, não chama atenção para nada de malignidade, mas o diâmetro maior chama atenção que pode ser alguma coisa mais séria. E mais recentemente se incluiu o E, que é o E de evolução. Aquela lesão que estava estável, paradinha, quietinha lá, não se preocupe com ela, mas aquela lesão que de repente ela começou a inchar, a pigmentar diferente, a inflamar, a aumentar de tamanho, a evolução dela mudou, você se preocupa. Então, essas 5 letras, eu acho isso uma coisa muito legal, porque você pode explicar para qualquer pessoa isso, independente do nível cultural. Você, com algum esforço, você consegue se comunicar com qualquer tipo de pessoa. O A, que é o assimétrico, aquilo que não é igualzinho de um lado do outro. O B da borda irregular. O C da cor variável. O D do diâmetro maiorzinho. E o E da lesão que mudou, que evoluiu de forma diferente. Então, essa mnemônica, que era o ABCD e agora é o ABCDE, ela é muito útil em termos de saúde pública, em termos de comunicação com a população, com a sociedade em geral. Muito legal. E, assim, você citou, então, essa questão da exposição solar, né? A exposição solar por um tempo longo, né? A exposição contínua. E o protetor solar, ele atua nessa prevenção? Atua sim. O que acontece é que nós temos, assim, eu diria que a gente tem um viés de abordagem do câncer de pele, principalmente do câncer de pele não melanoma, que eu acho que ela tem uma interface, inclusive, muito interessante com a possibilidade da intervenção jurídica em algumas situações. Vou explicar por quê. Porque o protetor solar, inclusive, ele é um produto caro, ele não é um produto acessível para a maior parte das pessoas, porque ele é caro como um cosmético, no geral. Tá? O que acontece? A gente tem um viés de cunho social na abordagem do câncer de pele, que até se percebe nas campanhas, porque a gente vê muita coisa com relação ao câncer de pele, dizendo assim, vamos nos prevenir, e aí aparece a imagem das pessoas na praia, das pessoas no lazer, das pessoas na piscina, quando, na verdade, essa é uma exposição que não é aconselhável, mas é uma exposição de final de semana. Não é a exposição cotidiana, e aí é que eu digo que tem um viés social, porque o trabalhador que está mais exposto ao câncer de pele é a pessoa que não se expõe ao sol por lazer. É a pessoa que está exposta ao sol por necessidade do seu trabalho. São os lavradores, são os pescadores, são os entregadores de correspondência, os carteiros, o pessoal da construção civil. Então, esse pessoal que está se expondo ao sol cotidianamente tem muito mais risco de adquirir um tumor maligno do que a pessoa que se expõe só pelo lazer. E tem uma outra noção que a gente precisa compreender. A ciência já demonstrou que a radiação que vai formar os tumores malignos de pele é aquela radiação que incide sobre a pele do ser humano antes dos 20 anos de idade. Como o tumor é um tumor de lenta maturação, por isso explica por que a gente vê muito mais câncer de pele depois dos 45, 50 anos. Porque demorou aqueles 25, 30 anos para o tumor se formar, mas quem formou esse tumor foi aquela luz solar que ele pegou
lá quando era criança, quando estava jogando bola, quando as meninas estavam pulando elástico, quando estavam correndo ao ar livre, sem nenhum tipo de proteção. Então, eu acho assim que você tem hoje muitas situações em que a pessoa poderia, do ponto de vista laboral, é que eu vejo que é interessante a interface com o jurídico, ter uma justificativa de ser desviado de função para uma outra coisa que não o expusesse tanto a esse risco, desde que haja uma conjunção de interesses até com a empresa ou com o local onde a pessoa trabalha. Mas, na verdade, a gente está lidando com uma população que está assim e que ela não tem vínculo empregatício nenhum. É agricultor de subsistência. E essa é uma questão social muito séria no nosso país e que a gente precisa começar a encarar de uma maneira menos lúdica, como tem sido feito, porque isso é uma coisa até que me incomoda. As campanhas de prevenção do câncer de pele são muito voltadas para o lazer, e elas têm que ser mais voltadas para o dia a dia das pessoas que estão se expondo, não porque estão se divertindo, mas porque estão ganhando o seu pão de cada dia, literalmente. Ok, entendi. E, assim, qual seria, então, assim, a recomendação no sentido preventivo para a população como um todo? Não podemos fugir da questão do protetor solar. A questão do protetor solar é fundamental. Não tendo protetor solar, usar barreira física. Chapéu, boné, roupa de manga comprida. Não precisa nem ser essas roupas que têm a proteção UV embutida no tecido. Mesmo a roupa do tecido comum, ela já protege. Qualquer barreira física pode ter até mais proteção do que um protetor solar. Mas aí a gente esbarra numa outra coisa. Esse pessoal trabalha no calor tremendo. Como é que eu vou pedir que um lavrador fique o dia inteiro de manga comprida e um chapelão imenso para ele se proteger do sol? Então, tem sempre algumas coisas aí que são obstáculos até culturais e do dia a dia para a gente enfrentar. Mas tem que se diminuir a exposição da pessoa à radiação solar, principalmente nos horários de pico, que são de 9 horas da manhã, classicamente fala 10 horas, mas aqui na linha do Equador a gente desce isso para 9 horas, até 3, 4 horas da tarde. Tá? Então, esse horário é o horário que a radiação solar incide com mais possibilidade de mudar o DNA das células e formar um tumor maligno no futuro. Então, a gente não tem como fugir do binômio protetor solar e vestimenta adequada. Equipamento aí de proteção individual deveria ser visto dessa forma até a vestimenta desses trabalhadores e das pessoas. Aí as pessoas, você pergunta assim, as pessoas vão para a praia, querem ficar com pouca roupa. É sunga, é biquíni, tudo. Aí é o protetor solar. E reaplicar sempre que suar muito ou entrar na água, porque essa propaganda de que o protetor não sai na água não é verdade. Tá? Uma pergunta, né, que me fizeram em relação, quando eu falei que a gente ia fazer essa entrevista, né, é a questão da exposição solar por conta da questão da vitamina D, que hoje as pessoas falam muito, e o sentido da proteção. O que você teria para conversar sobre isso? Olha só, a vitamina D, ela tem seu valor, a dosagem dela, tudo, mas até os níveis de dosagem de vitamina D considerados aceitáveis estão mudando volta e meia. Então, eu faço uma brincadeira assim, eu acho que existe um furor fashion em torno da vitamina D. Acho ela hipervalorizada. Entender com relação à vitamina D. Primeiro, quantidade de vitamina D para proteger níveis adequados de vitamina D corporal, formação óssea, etc. e tal, são quantidades muito pequenas, que nós estamos expostos habitualmente até naqueles pequenos deslocamentos, quando a gente vai pegar o carro, vai para ir para o trabalho, quando a gente pega o carro do trabalho para ir para casa, aquele pequeno deslocamento, até para eu atravessar uma rua, já me dá vitamina D aqui no nosso país tropical, enquanto é suficiente. Quem é que eu pensaria que teria dificuldade de ter vitamina D em níveis séricos adequados? A pessoa com a pele bem negra mesmo e que não pegasse sol de jeito nenhum, que é uma equação extremamente rara no nosso meio.
Eu estou falando isso aqui, eu posso pensar assim, uma pessoa que está lá nos Estados Unidos ou no Canadá, acamada, que não pode sair de casa e é negra, essa pessoa teria esse risco maior de ter uma vitamina D baixa. Mas no nosso meio, sinceramente, eu não estou convencido disso, nem consideraria isso um conflito de interesses assim significativo, porque a gente tem como no dia a dia ter, com certeza, níveis de vitamina D adequados, sem essa necessidade de tanta reposição, como as pessoas estão vendendo isso aí, a meu ver, de uma maneira super exagerada. Então, não vejo conflito entre a pessoa pegar o sol ou ter alguma restrição à exposição solar, na verdade, e atrapalhar os níveis de vitamina D dela de jeito nenhum. Não, para mim, isso aí é um falso dilema. Ivan, a gente está chegando no final da entrevista. Você teria alguma coisa a acrescentar? Alguma coisa que você gostaria de falar para as pessoas? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade e, segundo, dizer o seguinte: para a população, o que é mais importante é ter a noção de que tipo de lesão pode ser perigosa, pode ser maligna. Então, seria o caso não de procurar necessariamente o dermatologista, porque eu acho que é a obrigação de todo médico conhecer o ABCDE e explicar isso para a população. Você vai para o dermatologista, para o especialista, quando a coisa fica um pouco mais complicada. Então, eu queria dizer, primeira coisa, que doenças que têm uma alta prevalência, e apesar das estatísticas no Brasil não serem das melhores do mundo, mesmo assim, o câncer de pele não melanoma, ele é o campeão nos tumores malignos, isso tem que dizer alguma coisa para a gente, que essa doença ela não pode ser restrita a um nicho de especialistas. Ela tem que ser uma coisa que ela tem que ser abordada por todo profissional de saúde, não só pelos médicos. E aí, disseminar esse conhecimento para que as pessoas tenham acesso a uma quantidade maior de profissionais que possam reconhecer lesões eventualmente malignas e encaminhá-la para um tratamento adequado. Vou dizer uma coisa, ontem eu atendi um paciente que ele teve uma perfuração de narina por um tumor de pele, que é um vaso celular, que estava pelo menos 2 anos e meio em evolução naquele lugar. Esse paciente já tem uma mutilação, vai ter que ficar com uma mutilação maior, porque ele vai ter que retirar aquela lesão com um pouquinho de mais de segurança, e esse é o tipo de coisa que a gente precisa evitar que aconteça. É um paciente bem clarinho e que ele está com aquilo ali há um tempão e que não teve acesso a um serviço de saúde para fazer isso. Teve acesso há 2 dias atrás para uma coisa que ele está há anos. Isso é indecente, gente. Isso é o tipo de coisa que a gente não pode deixar acontecer. Por isso que eu insisto, a minha palavra final é essa. Doenças de grande prevalência não pertencem a grupos de especialistas. Elas pertencem a todos os profissionais de saúde que têm a obrigação de aumentar a possibilidade de acesso dos pacientes ao serviço adequado. Ivan, muito obrigada pela tua disponibilidade, muito obrigada pelos teus esclarecimentos, né? A gente está nesse momento de conscientização sobre várias patologias, né, que são prevalentes no nosso meio. A gente passou agora pelo Outubro Rosa e, em seguida, o Novembro Azul, e a gente tem esse compromisso, né, da informação. E agora, em dezembro laranja, prevenção do câncer de pele, que realmente é uma doença prevalente, e tem que dizer realmente para nós, e é uma honra ter um profissional como você falando aqui para nós. Muito, muito obrigada, e eu tenho certeza que vai ajudar a esclarecer dúvidas e fazer com que as pessoas prestem, né, atenção a essa doença. Eu te agradeço muito. Eu que agradeço. Muito obrigado. Então, a gente encerra aqui a nossa entrevista. Beleza. Tchau, obrigada. Beijão.